Vocês conseguem imaginar os bancos russos despencando diante dos nossos olhos? Um fracasso colossal que expõe a fragilidade do regime de Putin, enquanto cidadãos comuns mergulham em um pânico financeiro existencial. A operação militar especial de Putin desencadeou uma depressão profunda, fazendo com que os russos percam toda a fé no sistema em que vivem. Nos últimos 5 meses, só eles retiraram incríveis 1 trilhão de rublos de suas contas bancárias, alimentando temores de uma corrida massiva aos bancos e uma crise financeira sistemática já no próximo ano. A dor econômica está se tornando insuportável para o cidadão médio russo, um tormento que aperta o peito como um nó apertado, com o cheiro azedo de gasolina cara pairando no ar do cotidiano. E isso vem logo após o anúncio chocante de um CEO de uma grande empresa russa, tentando pintar um quadro cor-de-rosa enquanto sua companhia desmorona. Ele fala de crescimento, mas admite, crescimento negativo. Escutem isso. O mês todo de dezembro ainda vem por aí, e será só crescimento. Quase todos os setores mostram crescimento, embora na realidade seja negativo. Em outras palavras, infelizmente nosso mercado declinou nos últimos anos devido a fatores econômicos específicos. Assim como no ano passado, estamos cientes de que não será crescimento positivo, mas negativo. Estamos fazendo um grande esforço para garantir conforto a Vaz e sua equipe. Estou me sentindo confortável. Ei pessoal, meu saldo bancário está crescendo. Só que negativo. Pelo menos está crescendo, né? Reparem como ele tremia a voz ao dizer isso. Evitando nomear a verdadeira razão, aquela ida à guerra especial. Os russos comuns, ao contrário, não podem simplesmente ignorar isso e passar adiante. Será que os preços da gasolina na Rússia sendo maiores que nos Estados Unidos chocam até vocês? Pense no rugido dos motores engasgando em combustíveis não refinados, no cheiro tóxico de vapor na bomba que queima a pele como ácido. Pois é, apesar de exportadora de petróleo, a gasolina média custa mais lá do que aqui. E isso quando os russos ganham 9 vezes menos que os americanos. Que humilhação para o pequeno Tsar Vladimir. Mas não para por aí. Os medicamentos também sobem em taxas loucas, empurrando as pessoas ao limite, onde as prateleiras parecem ilhas inalcançáveis em um mar de inflação. Vejam essa russa perdendo o controle diante dos altos preços. Estou chorando pelos preços. Realmente, estou chorando ao ver os preços. Fiquei doente e precisei comprar remédios. Isso é um inferno. Essas 3 caixas custam até 2.000 rublos. Estou chocada. Só chocada que Lipton custe 200 rublos. Como é possível? É uma das coisas mais belas. Batatas fritas a 170. É engraçado e triste ao mesmo tempo. Foco Zone. Fiquei doente por causa disso. Não é engraçado rir de uma pessoa assim. Esse grito ecoa como um alarme incessante, revelando como a guerra traz dores reais à mesa de jantar, onde o gosto amargo de arroz barato substitui refeições saudáveis. E será que essa crise corporativa se transforma em algo maior? Ou há um colapso bancário inevitável aguardando? Pois bem, voltando às companhias russas em agonia, que sinalizam uma bomba de dívida corporativa. Putin obrigou bancos a emitir empréstimos de alto risco para contratistas de defesa, financiando sua guerra. Agora, esses empréstimos estão implodindo, com um recorde de empresas russas atrasadas em pagamentos. Terrivelmente, quase 2/3 das maiores companhias correm risco de falência. E um dos 12 bancos sistematicamente importantes da Rússia, o Rosneft, já deu calote em 600 bilhões de rublos em empréstimos. Soará como uma explosão quando tudo ruir, com o chão tremendo sob os pés dos depositantes. Para evitar o colapso imediato, o governo russo injeta dinheiro no setor bancário e pede empréstimos em taxas sem precedentes, provando que a economia enfrenta um acerto de contas devastador e talvez irrecuperável. Mas o que virá depois? Um giro inesperado onde a resiliência do Estado salva algumas almas, ou um pânico total que engole tudo? Você consegue sentir o suor frio na nuca só de pensar? Para entender plenamente o quão grave é, olhe novamente o anúncio do CEO balbuciante, tentando soar otimista enquanto sua empresa cai aos pedaços. E enquanto ele dança em torno da realidade, os russos lidam com combustível caro e remédios inacessíveis, sentindo o aperto gelado da inflação nos dedos. Essa mulher russa chorando balançará o mundo? Ou é apenas o começo de uma avalanche onde até os bancos sistemáticos desabam, com cheiro de tinta fresca no dinheiro recém-impresso que o governo despeja como confete falso? No final, quem humilhará quem? A guerra de Putin ou a própria economia que ele criou? Preparem-se para o próximo capítulo, onde empréstimos tóxicos atingem em cheio.
Ctrl 44. A tensão cresce, com bancos russos ruindo e cidadãos esvaziando contas em corridas frenéticas. Cheguei ao fundo da crise desencadeada pela depressão profunda de Putin. Seus cidadãos perderam fé no sistema, e a dor econômica fica palpável, como um aperto no coração ao cheiro azedo de gasolina rara. Mesmo sendo exportadora de petróleo, a gasolina média custa mais lá que aqui, e os russos ganham 9 vezes menos que americanos médios. Que golpe humilhante no ego do tsar maquiado. Mas o tormento não para em combustível. Aumentos em medicamentos básicos levam ao desespero, com cidadãos perdendo o juízo diante de prateleiras vazias. Ouçam essa mulher russa, estou chorando pelos preços. Realmente chorando ao ver os preços. Fiquei doente e precisei de remédios. Isso é um inferno. 3 caixas custam até 2.000 rublos. Estou chocada. Só chocada que chá custe 200 rublos. Batatas fritas a 170. É engraçado e triste. Fui adoecer por causa disso. Não ria de mim assim. Seus soluços ecoam como alertas, mostrando como a guerra sufoca famílias com dores viscerais, onde o gosto salgado de lágrimas se mistura ao sal dos preços inflados. Você imaginava visitar uma Rússia onde multinacionais desabam em leilão? Pense nos sons de portas de fábricas batendo, no toque frio de demissões em massa enquanto confraternizações de eletricidade cintilam em telas fracassadas. Essa crise criou uma bomba de dívida corporativa, forçando bancos a empréstimos arriscados para contratistas de defesa, que agora voltam como fantasmas. Número recorde de empresas atrasadas em pagamentos. E 2/3 das maiores no risco de falir. O Rosneft Bank, um dos 12 essenciais, já deu calote em 600 bilhões de rublos. Sinta o choque de um colapso iminente, com o governo despejando verbas e tomando empréstimos em ritmo jamais visto, provando que o julgamento financeiro pode ser irrecuperável. Qual surpresa vem a seguir? Uma defesa implacável salvando os gigantes, ou um tsunami afogando tudo em pânico? Você aguentaria ver o sistema desmoronar ao seu redor? Retornando ao CEO negando seu declínio, crescimento negativo, mercado em queda, mas ele evita dizer operação especial. Ele teme nomear isso, tremendo como folhas ao vento, enquanto russos comuns sofrem gasolina cara e remédios dourados. Seus anúncios pintam rosado, mas o anúncio revela ruína. Dezembro inteiro vem por aí, e será crescimento só. Setores crescem, mas negativamente. Mercado declinou por fatores econômicos. Como no ano passado, sabemos que será negativo. Tentando confortar Vaz. Saldo crescendo, mas negativo. Pelo menos cresce. Ele ignora a guerra, como quem fecha olhos a uma tempestade. Agora companhias lutam mais fundo. Ferrovias estatais negociam prorrogações de empréstimos com perdas sangrentas. Mesmo o empregador maior da Rússia, é prioridade de Putin, mas sinais de crise maior. Dados de outubro mostram 700 mil empresas com empréstimos, 25% em atraso, e nos gigantes 66%. Empréstimos consumidores atingem picos de 2008, 13% problemáticos. Pior, relatórios ocultam realidade, revelando o Rimnie Bank em débito de 600 bilhões, ligado ao Credit Bank de Moscou, com permissões paradas. Representa 12% de ativos, suficiente para colapsos passados, como nos Estados Unidos em 2008. Governo injeta 600 bilhões este ano, 6 vezes mais que ano anterior, similar aos perdidos em má dívida. Mas dinheiro vem de empréstimos recordes, gráfico subindo desde 2022. 2025 promete inédito. Sinta o peso da dívida, odores de documentos fiscais queimados, texturas ásperas de contratos rompidos. E se eu dissesse que o anúncio do CEO é só ponta do iceberg gelado da guerra? Ao evitá-lo como veneno, revela vergonha nacional com cidadãos sentindo o cheiro acre de gasolina barata, narrativas femininas de desespero ecoando em lares frios. Companhias delinquentes somam em atraso total, bancos essenciais como Rimnie caindo em buraco negro, governo borrifando moeda como spray para conter fogo invisível. Suas infusões de 600 bilhões combinam ao dano, empréstimos crescendo exponencialmente. Então, Vladimir revelou fraqueza final, ou elabora truque salvador único? Agarre-se, pois dados secretos chegam abaixo. Você suportaria desvendar mentiras governamentais agora? Imagine só, enquanto os russos pagam mais por gasolina do que nos Estados Unidos, e ganham 9 vezes menos que um americano comum, os preços de remédios explodem de forma insana. Como uma família comum vai sobreviver a isso? O desespero bate à porta, e o ar fica pesado de lágrimas e raiva. Você já viu uma mulher desabar em uma farmácia?
o coração apertado como se o mundo desmoronasse? Escute o som abafado dos soluços ecoando entre as prateleiras frias, o cheiro amargo de remédios misturado ao suor do pânico. Estou chorando de verdade por causa desses preços, ela diz, a voz tremendo como folhas no vento gelado de Moscou. Eu olhei os valores e as lágrimas vieram. Fiquei doente e precisei comprar remédios. Isso é um inferno puro. 3 caixas simples, custam até 2.000 rublos. O choque a paralisa, as mãos frias apertando as embalagens. Nem o Lipton sai por menos de 200 rublos. Como isso é possível? Ela ri, mas é um riso quebrado, triste, ecoando no silêncio opressivo da loja. Batatas fritas a 170, é engraçado e trágico ao mesmo tempo. O estômago revira com o peso da fome e da doença. Eu adoeci por causa disso. Não dá para rir de alguém assim. Sinto o ar denso, como se o desespero grudasse na pele. Essa cena não é isolada. Revela a dor crua que a operação militar especial de Putin injetou nas veias do povo russo. Por quê? Porque as empresas estão afundando. E isso arrasta os bancos para o abismo. No mundo de hoje, se o sistema bancário rui, a sociedade inteira desaba como um castelo de cartas ao vento. E agora, o terror se alastra. Para desvendar essa crise bancária, volte os olhos ao início da invasão. Putin pressionou os bancos russos a concederem empréstimos arriscados, que jamais deveriam ter saído do papel. Ele ansiava expandir as empresas de defesa, em um piscar de olhos, para turbinar a produção na tal operação de 3 dias. Bancos forçados liberaram o que as firmas pediam, sem pestanejar. Mas veja a reviravolta cruel, com a economia patinando. Esses empréstimos voltam como uma avalanche, soterrando o Kremlin. O maior empregador da Rússia? A estatal Ferrovias Russas, um colosso que sustenta milhões. Hoje, ela implora aos bancos, por uma extensão de vida, alongando dívidas que não pode saldar, pois o caixa sangra prejuízos. Ruim? Sim, mas honestamente, ela não faliu. É do Estado. Emprega mais russos que qualquer outra. Putin lutará até o fim para salvá-la. Mas pergunte-se, isso para por aí? Não, é o sintoma de uma ferida gangrenosa, se espalhando por todo o corpo econômico. E se o próximo gigante cair? O que sobra para o povo comum? Isso significa que Putin fará de tudo para que a empresa sobreviva, mesmo que custe sua própria longevidade no poder. Mas, espere aí. O problema vai muito além das ferrovias russas. Outras companhias estão afundando no mesmo caos, como navios em uma tempestade gelada que gela os ossos. Imagine o cheiro metálico do pânico no ar, o som de contratos rasgando como papel molhado. Isso é só o sintoma de uma ferida muito mais profunda. Olhe para este relatório alarmante. Um número recorde de empresas russas está atrasada nos pagamentos de empréstimos. Grandes e pequenas, todas sangrando. Os dados mais recentes, de outubro, há uns 2 meses, revelam cerca de 700.000 companhias com dívidas, mas 25% delas são inadimplentes. Elas não conseguem honrar as parcelas mensais, o eco de cheques devolvidos reverberando como um trovão distante. Mas aprofunde o olhar, e o horror cresce. Entre as gigantes da hierarquia empresarial russa, o percentual é ainda pior. Segundo o Banco Central Russo, quase 66%, ou 2/3, das maiores empresas não conseguem pagar seus empréstimos. É como se o coração da economia estivesse parando, pulsando com fraqueza. E isso é só do lado dos empréstimos corporativos. No varejo de consumo, a situação é igualmente sombria, um abismo que engole esperanças. A fatia de empréstimos problemáticos no crédito ao consumidor atingiu o pico da crise de 2008, conforme o Banco Central. Quase 13% de todos esses créditos são considerados arriscados. Os bancos russos vão suar frio para recuperar esse dinheiro. Sentindo o peso úmido da derrota nas mãos. Aqui vai a reviravolta que ninguém esperava. Na Rússia, mas notícias raramente vazam ao público, a menos que sejam inevitáveis, como um segredo sussurrado em uma sala escura e enfumaçada. Isso sugere que a realidade pode ser ainda mais cruel do que os relatórios oficiais pintam, um véu de ilusão rasgado ao vento. É nesse contexto que surge o caso chocante do banco Rosneft, flagrado em default de empréstimos no valor de 600 bilhões de rublos. Por quê? Porque este é um dos 12 bancos considerados sistemicamente importantes pelo Banco Central Russo. Eles publicaram uma lista anos atrás alertando, esses devem sobreviver a qualquer custo, ou o sistema inteiro desaba como um castelo de cartas no vendaval. Um deles tropeçando já acende o pavio da catástrofe. Mas o que acontece quando o fogo se alastra para o próximo elo fraco?
Imaginem o coração da Rússia batendo fraco, bancos ruindo à vista, enquanto a operação militar especial de Putin desencadeia uma depressão profunda. Uma crise financeira existencial domina, com russos perdendo toda a fé no sistema. Nos últimos 5 meses, cidadãos retiraram espantosos 1 trilhão de rublos de contas bancárias, alimentando temores de corrida massiva e colapso sistêmico até o próximo ano. Dor econômica insuportável para russos comuns. Exportador de petróleo, preço médio da gasolina supera oficialmente o dos Estados Unidos. Homem médio russo ganha 9 vezes menos que americano médio. Alto no essencial como remédios leva ao limite. Crise cria bomba de dívida corporativa. Putin forçou bancos a empréstimos arriscados para contratantes de defesa na guerra. Empréstimos implodem. Recorde de empresas em atraso, 2/3 das maiores em risco de falência. Rosneft, dos 12 sistematicamente importantes, inadimplente em 600 bilhões de rublos. Governo despeja dinheiro para sustentar bancos e pede empréstimos inéditos, provando arrecadação devastadora e talvez irrecuperável. Para compreender quão grave é, veja anúncio de CEO Major. Tenta pintar retrato rosado enquanto empresa desaba. Diz crescer negativamente. Ouça. Dezembro virá com crescimento, negativo em setores. Mercado declina por fatores econômicos. Consciente não positivo, mas negativo. Faz muito para conforto de afto vaz e força de trabalho. Confortável, aumento negativo nas contas. Pelo lado bom, cresce. Medo de nomear razão real, sim, tendências negativas de mercado. Perdendo dinheiro sem dizer quais. Sabemos, operação militar especial dos últimos 3 anos. Mas russos comuns não passam. Veja. Preço médio gasolina oficialmente acima dos Estados Unidos. Não chocante. Rússia exporta petróleo, Estados Unidos maior produtor desde 2018, 7 anos. Má notícia, russo ganha 9 vezes menos que americano. Humilhação para pequeno Tsar Vladimir. Não só petróleo. Preços remédios sobem loucamente. Russos não aguentam. Veja mulher russa enlouquecendo com alta no remédio. Choro genuíno pelos preços. Doente comprar remédio. Inferno. 3 caixas até 2.000 rublos. Chocada. Lipton 200 rublos. Impossível. Chip 170. Riso e tristeza juntos. Foco Zone doente por isso. Não ria. Mostra a dor econômica real da guerra. Empresas lutam, bancos em risco de ruir. Assustador. Sistema bancário colapso leva a sociedade ao abismo. Para entender crise bancária, volte ao início da invasão. Putin forçou bancos a empréstimos inadequados para expansões rápidas em defesa, levando a operação 3 dias. Economia desacelera, empréstimos retornam como bumerangue. Maior empregador estatal, Ferrovias Russas negocia extensão de empréstimos, sem pagar por perdas. Mau sinal, mas estatal Putin mantém vivo. Signo de problema maior. Relatório. Recorde empresas atraso empréstimos. Outubro, 700.000 empresas, 25% inadimplentes. Pagamentos mensais faltam. Maiores, 66%, 2/3 incapazes. Lado consumidor, 13% empréstimos problemáticos, pico de 2008. Difícil recuperação. Ruim raramente público, realidade pior que Banco Central. Agora, Rosneft inapto 600 bilhões rublos. Primeiro dos 12 sistematicamente importantes do Banco Central. Lista, garanta sobrevivência. Ou colapso total. Publicamente declarando perdas por dívidas ruins, fragilidade clara. Razão agora, ligado a segundo maior banco, Credit Bank of Moscow. Deu empréstimos, pagamentos cessaram. 600 bilhões rublos não dólares, 12% ativos. Grande feito, bancos ruins 3% ativos ruins, como Estados Unidos 2008. Governo interveio, despeja dinheiro para sustentar. Ano 600 bilhões rublos, 6 vezes mais que ano passado. Surpreendentemente perto do dinheiro perdido em dívidas. Problema, dinheiro vem de algum lugar. Gasta defesa, exército em Ucrânia, mantém empresas flutuantes. Endividamento explode. Gráfico mostra empréstimos últimos 3 anos desde invasão. Linha 2025 sobe jamais visto. Mostra economia séria. Taxa empréstimos inédita, mesmo comparada aos anos recentes da invasão. Mas espere, camaradas, vocês sentem o cheiro de pânico no ar? Moedas de rublo sujas nas mãos trêmulas dos cidadãos, enquanto a noite cai e luzes de bancos piscam fracamente. É como se uma memória antiga retornasse. Eu lembro o gosto amargo do chá frio, servido em copos rachados durante aquela carência de anos atrás.
Quando promessas vazias ecoavam no rádio, e o vento gélido batia na janela, prometendo dias melhores que nunca vieram. Ah, e vocês acham que isso é tudo? Preparem-se, pois a humilhação só piora com reviravoltas que ninguém imaginou. Será que Putin admitirá o tsunami financeiro antes de afundar tudo? Enquanto o governo injeta trilhões para salvar o inafundável, o mundo assiste à dança da morte econômica, onde cada milhão perdido grita injustiça aos ouvidos de quem deixou fé. Sons de aplausos falsos de COR mascarando desespero. Aqueles 600 bilhões despejados, eco de dinheiro queimado, tocam a realidade de que defesa devora futuro. Você acha que empréstimos pararão aí? Não, as linhas no gráfico sobem como uma montanha russa sem freios, levando a 2025 como símbolo de caos iminente, e russos tocam as contas vazias, sentindo a textura áspera do papel, perguntando onde foi parar a força de antigamente. Onde mais Putin cortará para saldar dívidas guerras? Ar seco de escritórios vazios, perfumes caros evaporando em salas de reunião silenciosas, enquanto o barulho de teclados digitando relatórios de perdas preenche o vazio. Será que bancos restantes cairão como dominós, mastigando o tsar em sua torre? E se a admissão pública for só a ponta do iceberg, pronto a engolir tudo? Aquela ligação com Credit Bank revelou-se doravante, expõe rede fraca tão vulnerável quanto gelo fino. Vocês sentem o calafrio na pele ao ver porcentagens subirem? Cheiro de papéis queimados de contratos, texto dos ternos úmidos de suor. Será possível que um simples default leve ao colapso total, humilhando o regime aos olhos do mundo? A reviravolta vem quando salvar um custa perder outro, e o buraco negro da dívida sugue a fim middle, a luz restante. Preço gasolina mordendo salários minguados, humilhação crescer negativamente em discursos rosados. Vocês ouvirão o grito de COR quando realidade bater na porta? Sons de portas batendo em fábricas fechando, fragrância de combustível caro nas bombas, sensação pegajosa de lixo nas ruas enquanto a economia degrada. Pergunto, sobreviverá a grande Rússia? A linha de 2025 dispara como um foguete desgovernado, ecoando o pânico que se alastra pelas ruas geladas de Moscou, onde o vento cortante carrega o cheiro de diesel caro e o som distante de sirenes financeiras. Imagine o suor frio nos palácios de vidro dos bancos, enquanto o governo despeja rios de dinheiro para salvar gigantes empresariais à beira do abismo. E agora, o que acontece quando o poço de empréstimo seca? Será que a economia russa está realmente crescendo, ou apenas afundando em um buraco negro de dívidas? Essa taxa de endividamento explode em um ritmo inédito na história da Rússia, superando até os anos iniciais da invasão, como um coração acelerado prestes a parar. Sinta o peso disso. O ar fica mais pesado, os papéis farfalham nervosos nas salas de reunião, e o silêncio opressivo revela o desespero. Países não podem imprimir riqueza infinita, senão todo líder autoritário seria um rei dourado. Mas a realidade morde como o inverno siberiano. Putin está prestes a colher os frutos amargos dessa ilusão. Por que o Kremlin ignora os alertas sussurrados nos corredores escuros, onde o eco de moedas vazias ressoa como um lamento? O endividamento atinge níveis que desafiam a imaginação, um vórtice que suga a estabilidade, deixando famílias comuns com o estômago revirado pelo medo do amanhã. E se esse colapso bancário não for só uma sombra, mas o fim de um império ilusório? Atualizaremos cada tremor nessa crise bancária russa, onde o chão treme sob os pés dos cidadãos, o cheiro de pão caro misturado ao suor da incerteza. Mas espere, o que mais o governo esconde nesse labirinto de números falsos? Um segredo que pode explodir tudo? Imagine uma nação outrora invencível, seus bancos desabando diante de nossos olhos. Bancos russos estão desmoronando sob uma depressão profunda desencadeada pela operação militar especial de Putin. Essa crise gera um pânico financeiro existencial, com cidadãos perdendo toda a confiança no sistema que o sustenta. Nos últimos 5 meses, russos retiraram impressionantes 1 trilhão de rublos de suas contas, alimentando temores de uma corrida bancária massiva e uma crise sistêmica já no próximo ano. Sinta o cheiro acre do pânico no ar, enquanto o coração acelera com o som de filas intermináveis nas agências. Como o governo permitirá que o trigo caia? Você sabia que o país, maior exportador de petróleo, agora cobra gasolina mais cara aqui nos Estados Unidos? É chocante, considerando que o russo médio ganha 9 vezes menos que o americano. Pergunte-se, quem colhe os benefícios reais do óleo negro? Enquanto o tanque estaciona com um clique fraco, cheirando a carburador superaquecido, o trabalhador sente o bolso vaziar. Mas os preços não param na bomba.
Medicamentos essenciais subiram vertiginosamente, empurrando cidadãos ao limite, como essa mulher russa em lágrimas. A situação cria uma bomba de dívidas corporativas. Putin obrigou bancos a conceder empréstimos arriscados a contratantes de defesa para financiar a guerra. Agora esses empréstimos estão implodindo. Um recorde de empresas russas está inadimplente, e espantosos 2/3 das maiores estão à beira da falência. O Banco Rosneft, um dos 12 sistematicamente importantes, já inadimpliu 600 bilhões de rublos. Isso soa o alarme de colapso iminente. Para evitar o abismo, o governo despeja rublos no setor bancário e empresta em taxas recordes. A economia russa enfrenta um acerto financeiro devastador e talvez irrecuperável. Então, quão profunda é a mentira? Veja esse anúncio patético de um CEO de grande empresa russa. Ele pinta um quadro cor-de-rosa enquanto tudo ruína. Ele cresce negativamente. Escute isso. Em dezembro, crescimento negativo se impõe. Setores exibem crescimento, na verdade, declínio. Nos últimos anos, fatores econômicos negativos abatiram o mercado. Como no ano passado, não será crescimento positivo, mas negativo. Trabalhamos para confortar o Avtovaz e sua força de trabalho. Meu banco pessoal sobe. Pelo lado bom, pelo menos cresce. Ele teme nomear o verdadeiro motivo. A operação especial mudou tudo nos últimos 3 anos. Pergunte, será que russos comuns suportam essa fuga? Em contraste, cidadãos comuns sofrem. Imagine o cheiro de pão velho enquanto filas se formam no frio cortante. O verdadeiro choque surge só agora. O preço médio da gasolina na Rússia supera oficialmente o dos Estados Unidos. Não era surpresa total, pois Estados Unidos lideram produção petrolífera desde 2018. Mas para russos, o vexame verdadeiro é o salário médio ser 9 vezes menor, humilhando o pequeno Tsar Vladimir. Mas não param ali. Preços de remédios alucinam, arruinando vidas. Veja essa mulher russa enlouquecendo com aumentos. Choro pelos preços. Fiquei doente e comprei remédios. É inferno. 3 caixas custam até 2.000 rublos. Que susto. Starlinks a 200 rublos. Como? Chips a 170. Riso e tristeza. Focusone me deitou. Não riso assim. Ela revela a dor econômica real da guerra. Empresas lutam, bancos cambaleiam. Em mundo moderno, bancário colapsa, sociedade segue. Para entender, volte ao início da invasão. Putin forçou bancos a emprestar sem critério a defensores para expansão rápida. Agora, economia lenta cobra o preço. Ferrovias russas, maior empregador estatal, negocia extensão de vida a bancos para evitar implosão. Putin salvará. Os bancos russos estão desmoronando bem diante dos nossos olhos. A operação militar especial de Putin desencadeou uma depressão profunda, gerando um pânico financeiro existencial enquanto os russos perdem toda a confiança no sistema em que vivem. Nos últimos 5 meses, os cidadãos russos retiraram um impressionante 1 trilhão de rublos de suas contas bancárias, alimentando temores de uma corrida bancária em massa e uma crise sistêmica no setor até o próximo ano. A dor econômica está se tornando insuportável para os russos comuns. Apesar de ser um grande exportador de petróleo, o preço médio da gasolina agora é oficialmente mais alto na Rússia do que nos Estados Unidos. Isso, mesmo que um russo médio ganhe 9 vezes menos que um americano médio. Aumentos nos preços de bens essenciais como remédios estão levando os cidadãos ao limite. A crise criou uma bomba de dívida corporativa. Putin forçou os bancos a concederem empréstimos de alto risco a contratados de defesa para financiar sua guerra. E agora, esses empréstimos estão implodindo. Um número recorde de empresas russas está inadimplente em pagamentos. Preocupantemente, quase 2/3 das maiores empresas agora correm risco de falência. E um dos 12 bancos sistemicamente importantes da Rússia, o Rosneft, já deu calote em 600 bilhões de rublos em empréstimos. Por isso, para evitar o colapso imediato do sistema, o governo russo está injetando dinheiro no setor bancário e se endividando em uma taxa sem precedentes, provando que a economia da Rússia enfrenta uma devastadora e talvez irrecuperável prestação de contas financeira. Enquanto o diretor executivo tenta maquiar a realidade com um otimismo forçado, admitindo um crescimento negativo em sua empresa, o desespero real dos russos comuns explode nas ruas, onde preços exorbitantes de gasolina e remédios transformam o dia a dia em um pesadelo inescapável. Mas o que acontece quando até as maiores firmas começam a afundar sob dívidas impossíveis? Quase todos os setores mostram crescimento, mas na verdade é um crescimento negativo.
Em outras palavras, infelizmente nosso mercado está em declínio nos últimos anos devido a certos fatores econômicos. Então, como no ano passado, sabemos bem que isso não será um crescimento positivo, mas negativo. No entanto, estamos fazendo um grande esforço para garantir que a Avtovaz e sua equipe se sintam confortáveis. Eu me sinto confortável. Pessoal, minha conta bancária está subindo. É só um crescimento negativo. Mas olhe pelo lado bom, pelo menos está crescendo. Note como o diretor executivo parece aterrorizado para nomear o verdadeiro motivo pelo qual sua empresa está sofrendo. Ele diz sim, estamos lutando por causa de várias tendências negativas no mercado. Estamos perdendo dinheiro, mas ele evita revelar o que são essas tendências. De qualquer forma, acho que sabemos o que são. O que mudou nos últimos 3 anos? Algo chamado Operação Militar Especial. Mas, infelizmente, ao contrário do diretor, os russos comuns não podem simplesmente seguir em frente. Veja isso. Aposto que você nunca imaginou ver algo assim. Mais uma reviravolta sombria para a economia russa. Enquanto os russos descobrem que o preço médio da gasolina agora é oficialmente mais alto do que nos Estados Unidos. Honestamente, isso não deveria ser tão chocante quanto os russos estão fazendo parecer. Eu sei que a Rússia exporta muito petróleo, mas os Estados Unidos são, na verdade, o maior produtor de petróleo do mundo agora. E estamos no topo desde 2018, se eu me lembro bem. Isso faz quase 7 anos. Mas para os russos, a verdadeira má notícia não é pagar mais pela gasolina. A má notícia é que um russo médio ganha, na realidade, 9 vezes menos que um americano médio, o que é uma grande humilhação para o pequeno Tsar Vladimir. Mas não são só os preços do petróleo que estão subindo. Até os preços dos remédios estão disparando em uma taxa louca na Rússia. E os russos simplesmente não conseguem imaginar como vão bancar tudo isso. Imagine o cheiro acre de combustível pairando nas bombas de gasolina, onde famílias russas param, o motor ronronando em fome, só para encarar um preço que queima a alma mais que o bolso, como um soco no estômago 9 vezes mais fraco que o de um americano. E se eu te disser que isso é só o começo do tormento? Quando uma mulher comum desaba em lágrimas ao ver o custo de remédios que salvam vidas, você sente o peso da crise como se fosse sua própria febre subindo. A voz trêmula do diretor ecoa como um sussurro vazio em uma sala gelada, cheia de executivos suando frio, enquanto ele pinta um quadro cor-de-rosa de crescimento, que na verdade sangra prejuízos. Invisível, ele dança ao redor da operação militar especial. Mas o fedor da verdade, dívidas e perdas, impregna o ar. Por que um líder foge assim da realidade? Será que ele teme o eco de vozes comuns gritando nas prateleiras de farmácias? Sinta o desespero cru. Uma mulher russa, olhos inchados de lágrimas quentes rolando pelo rosto enrugado, segura caixas de remédios como se fossem veneno disfarçado. Estou chorando de verdade por causa dos preços. Estou só olhando e choro. Fiquei doente e precisei comprar remédios. Isso é um inferno. Essas 3 caixas custam até 2.000 rublos. Estou chocada. Lipton a 200 rublos? Como isso é possível? Batatas fritas a 170. É engraçado e triste ao mesmo tempo. Foco Zone. Fiquei doente por causa disso. Não é engraçado. Não se ri de uma pessoa assim. O som de sua voz quebrada corta o ar úmido da loja, como um grito abafado em meio ao burburinho de compradores exaustos, mãos trêmulas apertando notas murchas. Por que os remédios que deveriam curar, agora envenenam orçamentos inteiros? E se essa dor pessoal se espalhar como uma praga para as veias da economia toda? Enquanto o diretor se esconde atrás de eufemismos, rindo nervosamente de seu conforto ilusório, os russos sentem o chão tremer sob seus pés com gasolina mais cara que nos Estados Unidos. Imagine o ronco frustrado de carros parados, bolsos vazios ecoando o silêncio amargo de uma nação sufocada. 9 vezes menos salário? Uma piada cruel para o Tsar? Mas espere, o verdadeiro horror vem quando as dívidas corporativas explodem, arrastando bancos para o abismo. O que Putin fará quando o sistema inteiro desabar? Você já imaginou bancos desabando como castelos de cartas, enquanto famílias russas assistem horrorizadas ao seu futuro evaporar? A operação militar especial de Putin não foi só uma guerra distante. Ela detonou uma bomba financeira que devora a nação por dentro. Nos últimos 5 meses, 1 trilhão de rublos sumiram das contas, como sangue escorrendo de feridas abertas. O ar cheira a pânico nas ruas geladas de Moscou, onde o ronco ansioso de motores famintos ecoa ao desespero de quem mal pode encher o tanque. E se eu te disser que a gasolina lá custa mais que nos Estados Unidos? Um russo médio ganha 9 vezes menos que um americano.
Uma humilhação que queima como combustível inflamável. Preços de remédios disparam, transformando farmácias em campos de batalha contra a pobreza. Empresas afundam em dívidas, 2/3 das maiores no risco de falir, e bancos como Rosneft já deram calote em 600 bilhões de rublos. O governo injeta bilhões para tapar buracos, mas o endividamento explode como uma avalanche. Isso é o colapso. E o pior está por vir, quando o sistema inteiro rui. Enquanto o diretor executivo tenta maquiar o caos com sorrisos falsos, admitindo um crescimento negativo, que soa como piada cruel em salas de reunião sufocantes, o silêncio pesado revela o verdadeiro terror. Sua empresa despenca, mas ele evade a culpa real, e temos todo dezembro pela frente, e só vai ser crescimento. Suas palavras ecoam vazias, como o vento gelado batendo em janelas embaçadas de suor nervoso. Ele reforçado, mãos trêmulas no microfone, pintando um quadro rosado enquanto o chão racha sob seus pés. Quase todos os setores mostram crescimento, mas na verdade é negativo. O mercado declina há anos por fatores econômicos sombrios. Sabemos que não é positivo, é negativo. Fazemos esforços para que a Avtovaz e sua equipe se sintam confortáveis. Eu me sinto confortável. Pessoal, minha conta bancária sobe. É só crescimento negativo. Mas olhem o lado bom, pelo menos cresce. Por que ele treme ao evitar o nome da operação militar especial, sussurrando tendências negativas, como se fossem fantasmas? O cheiro de café amargo enche a sala, misturado ao suor de executivos pálidos. Estamos perdendo dinheiro. Mas o que mudou nos últimos 3 anos? Essa operação que devora tudo. Diferente dele, russos comuns não escapam. O desespero deles explode nas ruas, onde preços de gasolina mais altos que nos Estados Unidos cortam como lâminas afiadas. Imaginem o fedor acre de postos lotados, bolsos vazios tilintando como correntes quebradas. 9 vezes menos salário. Uma vergonha para o Tsar Vladimir, que ri de longe. Agora avance para o choque que paralisa. Russos param os carros em bombas de gasolina, o motor tossindo como um doente terminal, só para encarar números que doem mais que o frio siberiano. O preço médio oficial, mais alto que nos Estados Unidos. Isso devora o orgulho nacional, como ácido corroendo metal enferrujado. Não é tão surpreendente, a Rússia exporta óleo, mas os Estados Unidos lideram a produção mundial desde 2018. 7 anos no topo. Mas o golpe real? Um russo médio ganha 9 vezes menos que um americano. Sinta a umidade pegajosa nas mãos apertando o volante, o coração acelerado de raiva contida. Uma piada cruel para o líder que prometia glória. E não para aí, remédios sobem como foguetes descontrolados, transformando vidas em apostas impossíveis. Famílias cheiram o aroma metálico de farmácias apinhadas, onde prateleiras rangem sob pesos de pacotes caros. Como bancar isso? A febre da crise sobe, suores frios escorrem pelas costas de quem mal pode pagar o básico. E se essa fúria pessoal virar uma revolta que abala os alicerces da economia? O ronco frustrado de multidões ecoa, misturado ao clique seco de carteiras vazias. Por que o Tsar ignora o gemido de uma nação sufocada? Enquanto o fedor de desigualdade paira como névoa tóxica, veja uma mulher comum desabar em uma farmácia lotada, o ar úmido carregado de desinfetante e lágrimas. Seus olhos inchados piscam, quentes gotas rolando pelo rosto enrugado como rios de sal. Ela segura caixas de remédios, veneno disfarçado de salvação. Estou chorando de verdade por causa dos preços. Eu só olho e choro. Fiquei doente, precisei comprar. Isso é inferno. 3 caixas, até 2.000 rublos. Chocada. Lipton a 200? Como possível? Batatas fritas a 170. Engraçado e triste. Foco Zone. Doente por causa disso. Não é engraçado, não riam assim. Sua voz quebra como vidro estilhaçando no piso frio, ecoando no burburinho exausto de compradores, mãos trêmulas amassando notas murchas. O toque pegajoso de plásticos caros queima a pele. Por que curas viram venenos para bolsos vazios? Essa dor crua se alastra como praga, infectando veias da nação. Enquanto líderes riem de conforto ilusório, o chão treme com gasolina cara e salários miseráveis. 9 vezes menos. O SAR treme? Mas o horror real detona nas empresas, dívidas explodindo como minas terrestres. Bancos no abismo. O que Putin fará quando tudo ruir? Retomando o tremor nas ruas, onde remédios e combustível sangram orçamentos. Agora o pânico corporativo devora o coração da economia. Putin forçou bancos a emprestar alto risco para a defesa, financiando a guerra que prometia vitória em 3 dias. Agora implosão.
O ar de salas de conselho cheira a papel queimando, relatórios urgentes amassados em punhos cerrados. Número recorde de empresas inadimplentes. Quase 2/3 das maiores. Risco de falência. Sinta o suor escorrendo pelas nucas de CIOR, corações batendo como tambores de guerra. Rosneft Bank, um dos 12 sistemicamente importantes. Calote em 600 bilhões de rublos. Como um dominó caindo, ecoa o baque surdo de portas de cofre se fechando. Governo injeta dinheiro. Endividamento sem precedentes. Bilhões despejados no setor, 6 vezes mais que no ano passado. Mas de onde vem? Gastos militares sugam tudo, como vácuo negro. Gráficos de empréstimos disparam desde a invasão. Linha de 2025 sobe como flecha envenenada. Porque o sistema grita por salvação, mas afunda mais. Empresas como Ferrovias Russas negociam prazos, perdendo dinheiro em trilhos enferrujados. Estado a salva, mas e as pequenas? 700 mil firmas com empréstimos. 25% atrasados em outubro. Nas grandes, 66%. Empréstimos ao consumidor, pico de 2008. 13% problemáticos. Relatos públicos raros, realidade pior. Rosneft ligado a crédito de Moscou. 600 bilhões perdidos. 12% dos ativos. Bancos caem por menos, como nos Estados Unidos em 2008, com só 3% ruins. O cheiro de falência impregna Moscou, vento carregando sussurros de colapso. E se os 12 bancos vitais ruírem, levando a sociedade ao caos? Putin injeta, mas o buraco engole tudo. Qual o próximo dominó?